havia uma certa normalização, né, do horror. O horror, nas páginas da imprensa ou na reportagem, era apresentado, né, na sua forma mais viva, até que isso começa a ser evitado, né, em nome do bom gosto, em nome dos costumes, e a partir daí, né, vai se modificando o modo, né, de apresentar essas imagens. Você tem efetivamente uma transição, uma mudança bastante significativa. É preciso agora compreender, né, mais em detalhes como é que se deu essa mudança. O jornalismo da década de 20, né, tal como a internet hoje em dia, tinha, ou pelo menos se julgava como liberdade restrita. O resultado disso é o jornalismo de sensações, são as notícias falsas, as fake news, e todo o impacto que a gente vê que elas podem causar, e que no caso da minha família já perduram há 100 anos, há um século quase. Os jornais de antigamente, eles tinham que causar sensação, entendeu? Um crime comum, um crime banal, eles transformavam ali numa coisa literária, justamente para causar essa emoção, né, essa sensação ao leitor e conquistá-lo. Esses casos que envolvem crimes de paixão, crimes passionais, né, eles sempre aparecem, são eternos, né? O drama, o crime, isso gera interesse, desperta atenção desde os primórdios. O teatro, quando foi inventado na Grécia, no século V ou VI, ele começa com uma tragédia, né? Tem um texto brilhante que atravessa esses séculos todos, que é Medeia, de Eurípides, né? Quer dizer, ela mata, ela envenena os 3 filhos, né? Ela briga com Creonte, o marido e tal, quer dizer. Então, é o primeiro gênero de teatro que surge na história, é a tragédia, né? É natural que ele gere esse tipo de curiosidade. Quer dizer, e quando há um preconceito, puxa, mas jornal você espreme e sai sangue. Eu vejo isso com reservas. Quer dizer, quando a gente, em qualquer ambiente, ou na maior parte dos ambientes que a gente entra, a gente vê a primeira cena que a gente vê é de um sofrimento brutal, é o Cristo, né, crucificado, ensanguentado, é uma cena de dor, de sofrimento, e as pessoas vão lá, reverenciam aquilo e seguem, né? Quer dizer, isso atravessa, isso perpassa a história, né? Aqui Nelson Rodrigues é um exemplo assim. Ele foi repórter de polícia do jornal do pai dele, e ele falou, e eu trago para o teatro, para o drama, a palavra suada das ruas, né? Na verdade, o Nelson Rodrigues explora muito, em todos os seus trabalhos, ele explora muito isso. Porque ele pega uma época de transição, de costumes, de mudança de costumes. Por exemplo, adultério era crime, era contravenção penal até 1960, 70. Acho que Nelson Rodrigues seria, digamos, o paladino, né, o paradigma desse tipo de redator. Eu tenho profundo rancor do Nelson, não vou mentir e dizer que não. Silvia Serafim era minha bisavó. Ela era uma jornalista, uma escritora. Ela ganha uma coluna no O Jornal do Assis Chateaubriand. Então essa matéria de capa traz uma imagem de Silvia sendo alisada na perna, né, um desenho do ilustrador Roberto Rodrigues. Ela vai na redação. Segundo os Rodrigues, ela já entra com intenções assassinas. Ela já entra atirando e mata Roberto. A gente não sabe exatamente, e não tem como saber, né, o que aconteceu de fato ali dentro. Com todas as versões, uma coisa não diverge. Que tudo aquilo foi causado por uma matéria falsa, ou se não falsa, uma matéria que não tinha relevância. Ali se criava, então, muito do que se publicou foi também produção dessa turma de redatores, que eram excelentes redatores, mas que também jogavam uma carga de novelizar aquele caso. Tanto é que o grande repórter, o repórter de polícia, esse Agnaldo Silva, por exemplo, era repórter de polícia, depois virou autor de novela. O cara enfeitava o pavão, era necessário enfeitar o pavão, entendeu? Porque chega lá, o cara tá morto, o fulano morreu com 30 anos, não sei o que lá, e acabou, não. O cara ia procurar na periferia alguma coisa que pudesse amarrar de uma forma mais interessante, vamos chamar assim, né? O jornalismo policial, na década de 60, ele era muito assim, eram mais crônicas do que matérias jornalísticas verdadeiramente. Ele não tinha informação suficiente para fazer aquela matéria e ele criava da cabeça dele. E o jornal, para poder vender mais,
O editor também não chegava para ele e falava, vem cá, vai lá e checa essa matéria. Porque era uma matéria interessante para ele, entendeu? Então eu acho que esse corporativismo, essa parceria do repórter com o editor, com a chefia, sempre existiu. As pessoas chegam com uma história mirabolante que o editor poderia chegar e falar, peraí, cara, isso aí não é verdade. Né? Então tinha histórias fantásticas, criavam monstros, criavam crimes que não existiram. Naquela época também, como é que a polícia ganhava espaço nos jornais? Inventando bandidos. É claro. Então o bandido que era um pé de chinelo que eles podiam pegar facilmente na rua, eles tinham que ficar famosos, porque aí os famosos eles ganhavam mais dinheiro, ganhavam mais sucesso, ganhavam mais dinheiro, vendiam mais segurança para bicheta. E você me fez lembrar do ex-chefe da Invernada de Olaria, que comprava preso de outras delegacias, comprava, para chamar a imprensa na Invernada de Olaria para mostrar. Eu prendi esse. E depois devolvia? Não, era alguém da equipe dele para ir para a justiça, absolvido, que não interessava. Tinha que aparecer que ele prendeu. Teve uma vez que prendeu uma senhora, uma prostituta decadente, ainda jovem. E ele disse, tá vendo? E grávida. Ô, fulano, convém citar o nome da peça? Não. Ô, fulano, puta, quando fica grávida, é acidente de trabalho, deixa a menina em paz. Porra. E no meio daquela rapaziada de jornal, de revista, de televisão. Você sabe que o Rio de Janeiro teve uma época que tinha 37 jornalistas analfabetos, porque não existia faculdade de jornalismo e esses colegas eles sabiam contar a matéria, eles sabiam apurar a matéria, mas não sabiam escrever. Então tinha alguém que sentava do lado lá e o cara escrevia, né? As matérias no dia, elas eram romanceadas. Fala assim, ó, isso é para fazer o leitor chorar. Ou seja, você tinha que carregar na emoção, né? E uma vez passei uma matéria para um colega. A matéria original tinha 10, 15 linhas. A matéria final tinha 5 laudas. Aí eu cheguei para o redator, falei, vem cá, tá tudo legal, tá tudo... Mas como é que a gente sabe disso tudo? Ih, cara, você tem razão. Eu me esqueci de colocar. Segundo vizinhos, pronto. Era a coisa mais vaga do mundo para explicar o que não tinha explicação. No local de crime, ninguém vê, ninguém fala, ninguém passou, ninguém sabe nada. Você chegava lá, você via um cadáver com 5 furos. Um homem morreu baleado, tarará, tarará. Aí você tinha uma forma de uma página inteira. Aí o chefe olhava, se vira, cresce na mão. Né? Tipo assim, o cara morreu com uma arma na mão. Mas ele morreu com uma arma na mão, então ele trocou vários tiros. Não sei se ele trocou vários tiros, mas isso estava no texto porque o cara tinha que, famoso, crescer na mão a matéria. Muitas vezes o repórter, quer dizer, o jornal não tinha dinheiro para mandar. O jornalismo, até os anos 50, 60, era bico. Era um segundo, terceiro emprego, você fazia um bico no jornal e tal. Aí o sujeito via, muitas vezes não tinha essa estrutura. Carro, repórter, fotógrafo, enfim, o processo todo de linha de montagem, edição, lapidação da notícia. Então saía o fotógrafo sozinho e trazia uma foto de um cadáver, que eventualmente não era nada, e mandava e chegava para um redator e falava assim, olha aí, faz aí uma história. Ele tinha um nome e dizia que estava chovendo. Pronto. Eu mesmo já fiz, tô lá escrevendo, o cara fala, ó, Sérgio, 20 linhazinhas só dessa sua matéria, ia ter um anúncio embaixo, o cara fala, porra, Sérgio, não vai ter mais um anúncio, cara, não tem matéria nenhuma, ó, vão ser 40 linhas agora. Porra, não tem história para 40 linhas. Falo pro cara, caralho, meu amigo. Aí ele fala, põe os personagens aí. Eu tinha um, que era o Ricardo de Albuquerque, de 44 anos, também passou no local e reclamou daquela situação. Cara, não existe. Mas que mal fez isso, né? Mas esse que é o perigo, mano. Esse que é o grande perigo. Faz um pouquinho aqui. Aí no dia seguinte, tu já fala, não vou lá não. Ricardo de Albuquerque, não sei o quê, Sônia de Almeida... Faz uma matéria ali, cara, manda só o fotógrafo, vai lá o fotógrafo, o resto eu faço aqui. Você tinha o kit defunto, né? Era assim que a galera falava. O que era o kit defunto? Principalmente o fotógrafo que trabalhava muito no início da manhã ou na madrugada, na bolsa dele tinha vela, um lençol, tá certo? Porque ele chegava, polícia chegou, parará, cadáver. Não tá bonito esse cadáver aqui, vamos... Aí pedia o cara para puxar o cadáver, aí falava, pô, o cara não tem uma vela. Pô, ninguém acendeu uma vela. Aí ia lá, abria a bolsa, botava a vela e botava o lençol. Quer dizer,
chega a ser irônico, porque é inadmissível isso. O que é o fotojornalismo? Se o cadáver está ali, está torto, está assado, está de cabeça para baixo, é o que você vai fotografar. Agora, você quer o quê? O cadáver bonito, você quer arrumado para sua foto? O chão foi para dirigir na delegacia moderna. Cobri a prisão do ladrão que roubou uma velha. Quando ele vai sair do ar. Chegando na delegacia, então ele, o fotógrafo, ele virou fotógrafo, olha, esse carinho ali, no bar Jatle. Aí, o entrevistou o ladrão, entrevistou a mission cam, o da vez, antes de lá. E o que essa vontade de fazer com ele agora? Eu? Daí uma tua de cabo de vassoura, em extinção. Esse o que você toma, olha. E vem tira e fotógrafos que podem assistir. Você vê que seu lá é um grande guerreiro. Tchau. Te adoro. Desastre de trem e desabamento, pode ver, cada foto tem uma bonequinha, um sapatinho de criança, no primeiro plano, tá tudo armado. O cara sai catando um sapatinho de criança ou uma bonequinha toda estraçalhada para botar de perto do local do acidente, do desastre ou do desmoronamento, lá o que fosse, para dar mais um toque humano, entre aspas, da fotografia. Aí o repórter, eu fiz essa foto assim, assim, assim. Aí você no texto dá uma força, né, nos trabalhos. E eu me lembro que no Globo tinha um fotógrafo que levava uma bonequinha sempre, né? Então, a primeira foto de um deslizamento de encosta, né, que soterrou casas, né, até prédios de apartamentos, ele encontrava um ângulo, botava a bonequinha enterrada na lama, né, e fazia a bonequinha em primeiro plano. E tinha outros também que usavam óculos estilhaçados. Toda vez que tinha uma vítima, um acidente, usava isso em acidente de carro, tinha uma vítima, ele botava o óculos dele no asfalto e fotografava o corpo e o carro, né, com aquele óculos estilhaçado. Aquele óculos simbolizava a morte. Havia o repórter, que era o bambambam do negócio, que era o responsável, e o fotógrafo ia para registrar aquilo que o cara mandava. E quando, na maioria do tempo, eram os repórteres que produziam tudo e, ao mesmo tempo, também desfaziam tudo, que é para ninguém pegar também, que era só, né, você produzir aquilo e, ao mesmo tempo, desfazer, que é para o concorrente não chegar e não pegar. Eu participei de várias coberturas em que a gente chegava atrasado e já não estava mais o corpo, já tinha sido removido. Então o motorista se deitava, a gente botava uma sete folhas de jornal em cima dele, ele ficava só com o pé de fora e batia a foto. Às vezes ele dava até o detalhe de deixar o dedão de fora, né? Perfeito? E o carro já tinha um bando de velas no porta, era Jeep nesse tempo. Tirava as velas, acendia e tal, tira foto. Eu não inventava, eu era considerado um idiota. Perfeito? Muita reportagem minha não era publicada. Mas eles sabiam que aquilo era verdade. Eu acho que a mentira, ela te coloca num lugar melhor dentro de uma redação, porque você vai ter a história melhor do que os outros. Ah, mas só eu vi aquilo, os caras não viram. Porra, esse cara é bom. Talvez, né, em algumas situações, tenha feito alguns jornalistas crescerem, né? E como é que você vai competir também? Você às vezes está numa matéria em que você está fazendo a verdade e o outro está com a mentira. Como que você compete com a mentira? É impossível. E aí o pior dessa história toda é você chegar na empresa e ainda ser cobrado no dia seguinte da matéria que saiu no outro jornal que não é verdade. Aí é que, né, acaba incentivando o outro a fazer cascada também, né? E as pessoas que faziam também, gostavam de escrever essas cascatas e tudo mais, eram bem pagas. Mas isso passava porque os editores, os chefes, eles viravam assim, me traz a manchete. Faça o leitor chorar. E o repórter, muito jovem, ali na casa dos 20 e poucos anos, ele estava brigando por espaço, ele estava brigando pela manchete, ele estava brigando pelo título, ele estava se firmando dentro de uma redação. E aí fazia isso. Além disso tudo, também vinha assim uma carga de medo, de temor,
Existia um fantasma, uma nuvem que circulava ao ponto das pessoas ficarem realmente temerosas em perder o emprego. A gente, às vezes, saía da redação com, olha, a gente precisa de uma imagem XPTO. A gente precisa de uma imagem com impacto, a gente precisa de uma imagem pensada. Você imaginar uma cena que ilustre uma matéria, né, e você produzir aquilo que não seja mentiroso, e desde que fique claro que aquilo ali não é um instantâneo, não é um flagrante, em algum tipo de publicação, numa revista, né, acho legal. Né? Se você resolve aquilo plasticamente, por que não encenar uma situação a partir de uma ocorrência? Você chegou depois, ou é uma revista semanal, uma revista mensal? Era muito impactante você receber esse tipo de pedido para montar uma imagem. Mas isso foi um desenho de época, né? Como eu falo assim, estava errado, estava certo. Foi um desenho, aquela época. Mas também se pediam absurdos. Pensavam em possibilidades que você colocava em risco até a equipe, em risco as pessoas, e o potencial gigantesco de se criar uma notícia errada, de se criar algo falso. Isso é a única coisa que eu consigo imaginar como razão de demissão instantânea. Se eu sei que um repórter inventou uma informação, se eu sei que um fotógrafo falsificou uma cena, é demissão instantânea. Não é algo que pode mais ser tolerável no jornalismo de hoje. Pertenceu a uma época, faz parte da história do jornalismo, não pode ser tolerável. O jornalismo irresponsável, sim, ele existiu e cresceu de forma absoluta, né? E esse é um caso. Eu acho que o caso de Cantagalo, para mim, é o pior caso, quer dizer, tão grave quanto a Escola Base, né? Escola Base de São Paulo, e no Rio, eu diria Cantagalo. Porque, na verdade, foi um acidente, essa criança morreu afogada e depois acabou unida por um urubu. Trouxeram uma versão de que o fazendeiro e o empregado dele, né, magia negra. Eram dados à magia negra, faziam magia negra. Então, eles foram acusados, presos. Houve uma incitação absurda ali, invadiram a delegacia, mataram os dois. Né? Foi um caso assim horroroso. Tacaram fogo, né? Para se depois descobrir que realmente não era nada disso. Mas ali houve incitação. Mas ali a imprensa foi muito irresponsável, porque abraçou o caso de ritual satânico como se fosse a notícia. Eu acho que o problema da mentira é exatamente esse. Ela pode viciar, entendeu? Ela pode viciar, ela pode crescer e ela pode se transformar. Que eu acho que foi o que aconteceu com o jornalismo, né? E isso é que as pessoas não perceberam, e que isso foi nocivo ao jornalismo e vem criando tentáculos, entendeu? Tentáculos assim muito perigosos e ruins para todo mundo. A interferência é péssima para o jornalismo, atrapalha muito. Você vira refém, você mesmo vira refém daquelas produções ali, se perde toda a tua verdade, toda a tua confiabilidade que você consegue durante anos com os leitores que acreditam em você. Você pega uma foto armada, ninguém vai nunca mais acreditar em você, porque as pessoas hoje percebem, né? Acabam vendo. Isso para mim não é jornalismo. Eu descarto totalmente, porque a partir do momento que você interfere, já é outra coisa. E assim a palavra, é a foto montada, é a cascata que é permitida, é a cascata que às vezes o chefe de reportagem, o editor, sabia que era cascata, mas que ia vender jornal. Porque é engraçado, aí todo mundo ria. E você tinha dentro das redações, fulano é cascateiro, fulano é cascateiro. Você sabia quem era o cascateiro. O que hoje a gente chama de fake news era a cascata, que sempre existiu. A gente não pode deixar que essas mentiras, essas boatarias que são construídas ao longo dos anos, elas fiquem apenas esse registro da história. Isso está errado. Tem que ficar registrado realmente o que aconteceu. Seja lá o que for que tenha acontecido, mas esse registro tem que ser fiel ao que aconteceu. Havia escola? Nenhum. Não. Havia algum tipo de código de ética? Nenhum. Quando Weiner, né? Samuel Weiner abre com a início e última hora e resolve profissionalizar aquilo.
E aí começa essa preocupação. Mas até lá era só cascata. O Arlindo, dentro dos 14 anos, era só cascata. Quando o jornal começa a contratar uma galera que começa a vir da universidade, com esses questionamentos sobre ética, manipulação, eu vou percebendo que vai mudando. Assim, a gente vai começando a receber nas redações outros fotógrafos e outros repórteres, mas principalmente a fotografia, ela vai mudando de cara. Quando a minha geração começa a entrar nesse mercado, eram pessoas mais escolarizadas, já com um outro olho de fotógrafo. Aí começa a mudança e começa o sumiço dos kits, seja ele kit de fundo, porque eu acho que essa galera começa a vir e começa a não querer mais disso e começa a ter um embate. Desse momento para cá, a fotografia, o fotojornalismo mudou bastante, assim. Quando eu vim trabalhar no Jornal Dia, começou ali um movimento da galera dar um olhar mais sutil, mais respeitoso pela fotografia, né? Eu quis dar o meu olhar, né? O meu olhar mais sincero, mais equilibrado, né? Até mesmo que a gente trabalha com fotografia, nesse caso a gente entra na questão estética de como mostrar uma violência. Eu acho que o Severo, grande companheiro, foi o cara que deu o pontapé inicial nesse olhar. Quando ele começou a impor esse olhar dele, mesmo publicando pequenininho lá dentro do jornal e tal, foi uma revolução legal aqui para o jornalismo carioca, e eu acho também que várias pessoas, vários fotógrafos começaram a navegar nessa onda que ele estava criando naquele momento ali. Quando fui convidado para trabalhar no Povo, eu já sabia como é que era a linha do jornal, né? Mas é aquela história, né, meu irmão? Você, às vezes, tinha que você não conseguia dormir direito, porque teve um caso que foi 5 fetos, cara, abandonados na Praia da Bica, na Ilha do Governador. Isso foi muito, muito triste, né, cara? E isso não sai da memória e outras coisas, né? Tá, morreu de bala perdida, morreu de acidente, morreu de atropelamento de bicicleta. Eu vi morte de todos os tipos, com todas as causas. De criança a bebezinho, abandonado, morto, inchado. Eu vi um pai chorando a morte de um filho. É foda. É foda. Tem um lado humano atrás disso tudo, né? E o que eu conseguia mostrar nas minhas fotografias, né? Como o Severino mostra. O Severino não precisa mostrar nada, ele mostra uma lágrima, um olhar de uma mãe, aquilo já bate no teu peito e fala assim, uma mãe chorando a morte de um filho. Eu fazia sempre a linha de jornal, né? E fazia sempre alguma coisa que eu achava que dava para fazer sem chocar tanto, né? Apesar da linha de jornal ser aquela, mas eu fazia. Até que um dia, na Avenida Brasil, apareceu lá um corpo ensacado, e alguém foi mexer e rasgou o saco e ficou um pé de fora. E eu fiz, antes da peça chegar, eu fiz uma foto, o pé que estava de fora, e foi publicada. Uma por dentro, outra na primeira página. E o editor do jornal deu um toque, falou, olha, é legal, quem quiser usar o seu olhar para fazer uma outra coisa, pode fazer. E foi mais ou menos por aí, cara. Porque aquela coisa, né, às vezes a violência está ali, né, existe. Mas às vezes você pode mostrar isso aí de uma outra maneira, né? Às vezes uma lágrima. E comecei a fazer isso e deu certo, né? Muitas vezes foi publicado, às vezes é uma foto que não era tão chocante, né? Eu, na minha vida toda de adolescente na Baixada Fluminense, foi o grande momento do grupo de extermínio na Baixada Fluminense. Era quase que uma programação que acontecia. Ver pessoas que foram assassinadas. E na maioria das vezes nós conhecíamos as pessoas, né? E os parentes, os amigos. Na época acendia vela, aquela coisa toda, a gente sofria ali pra caramba. E quando a gente via essas notícias nos jornais, eu não enxergava isso de uma forma romântica, aquela coisa engraçada, porque eu fazia parte do processo. Eu estava ali, eu estava vivendo naquele momento. Esse negócio aí do
dos 80, começo dos 90, com cabeça cortada, gente partida ao meio, um pedaço de madeira, não sei aonde, na pessoa. Isso é uma aberração. Alguém seguiu essa linha, é uma linha editorial que alguém intuiu, deu certo e seguiu. O problema de quem intuiu isso. Agora, é uma aberração que ainda bem o nosso jornalismo já se livrou. E era sabido que qualquer tipo de publicação voltada para esse mundo da violência, e essa violência, digamos assim, bem gráfica, era uma coisa que vendia. A gente, na época, criou uma revista chamada Crimes que Abalaram o Brasil. Não precisa pagar direito autoral, quer dizer, é um conteúdo que está disponível tranquilamente em qualquer redação. Se você queria uma imagem, uma foto, essa foto ela era comprada relativamente barato, mas o conteúdo propriamente falado era uma coisa, enfim, disponível. Você poderia, digamos assim, requentar e refazer, quantas vezes você bem entendesse. Isso é uma das coisas que mais revolta, né? Hoje nós temos uma visão contextualizada um pouco mais clara. Você fazia isso com uma família de uma pessoa pobre, que eles sabem que conseguem atender aquele nicho, aquele público, acabam vendendo efetivamente mais o produto deles. Nós não concordamos com isso, porque na outra ponta você tem a família, você tem a pessoa que sofreu a violência. Hoje vale mais a autocensura. Eu sempre fui da linha da autocensura. Você tem que saber o que você deve divulgar, o que você pode divulgar e como divulgar. Dou ou não dou essa informação? Conheci o Eduardo Santoro, fotógrafo, que foi um cara... Ele pegava a cabeça do defunto, ajeitava para fotografar, umas que botaram banana, depois enfeitavam com as bananas. Então eu fiz as fotos e em seguida eu notei que os traficantes tinham largado o cacho com as bananas ao lado. Tá? Eu peguei alguma dessas bananas do cacho e espalhei nas mesas da redação do jornal quando nós voltamos. Tá? No dia seguinte, tinha um outro funcionário que comeu uma das bananas. Quando ele viu a imagem da foto no dia seguinte, na manchete do jornal, ficou apavorado, pensou que seriam uma daquelas que estavam junto à cabeça. Mas, na verdade, não eram, apenas foi uma brincadeira. Publicava. A cabeça existia. Não precisava inventar. Botei, rolou mais uma cabeça, botei só uma cabeça, que pô, o jornal vendeu tudo. Cabeça cortada dentro de um alguidar, né, que eles botam com aquelas oferendas, né, um ritual, né, entendeu? Pô, além de ser um deboche com religião, é um mau gosto e uma maldade extrema, né? Havia crimes horrorosos, né? Essa coisa de você matar a pessoa, degolar, botar a cabeça numa mesa de sinuca. E que eu tenho foto, pô, de um PM chamado Jesus e segurando uma cabeça, pô. Né? Eu chego lá na rua Cajada a pé, era uma cena mais bizarra que eu já vi. Uma lata de lixo dessa grande, laranja da Colube, com um corpo todo desmontado, tipo um quebra-cabeça ali dentro, né, esquartejado, e a cabeça, assim, no alto, pé, da perna. Já ali, o seu Roberto, era o seguinte, ou eu dava um passo e escrevia o que eu estava vendo, e fazia o jornalismo como tinha que ser feito, ou eu entrava dentro do carro, chamava a mamãe, chorava, podia ir embora, que era uma decisão digna também. Você acredita? Meu carro é todo plotado. Quando eu passo, volta com crime, volta com sangue. Se eu botar um sangue, eles adoram. Coisa impressionante. Que era o Jornal Popular. Época de ouro, anos 70, 80, até o início de 90. Depois foi só descendo. As fotos vinham mesmo. Não parecia estranho porque a gente já estava acostumado. A gente olhava e tal, deixava, e a pessoa pedia, a gente vendia e acabou. Então a gente ia lá e via. Quantos jornais nós temos hoje para receber? 1000 jornais. Tudo bem. Aí qual é a notícia? Saiu isso. Pô, 1000 jornais não dá pra gente. Aumenta mais 20% pelo menos. Eu tinha uma amiga que me arrumou lá um negócio lá na Luta Democrática. Era um lugar complicadíssimo. Era um prédio velho, em escombros. Marcamos de eu fazer o fim de semana, que era quando ele precisava de gente para fazer fotografia. Aí fui lá num sábado. Quando eu fui num sábado,
logo de cara, foi a primeira vez que vi uma cena absolutamente grotesca. Pá. Quando cheguei lá, tinha 2 caras mortos, né? E aí eu, de frente com aquele negócio, as moscas... Aquelas moscas, os caras já estavam ali há dias, quer dizer, estava até inchado, porque pegou sol, estava aquela coisa inchada. Enfim, e eu fiquei meio assim, mas fiz a foto, então eu não voltei mais lá, não. Não voltei lá nunca mais. Mas é que você tinha que fazer porque quando me convidaram eu já sabia qual era a linha do jornal e infelizmente tinha que fazer isso. Tem até as pessoas que falam, mas vocês estão fazendo arte sobre a tragédia? Acho que não. O nosso olhar é o nosso olhar digno sobre o fato que está acontecendo ali. Eu costumo dizer o seguinte, a imagem pericial serve, é fundamental para o perito, lá para os documentos, né, para o crime. E essa imagem pericial que tem que ter, do jeito que a bala entrou, do jeito que a bala saiu, como é que o corpo está, mas no nosso caso, como fotojornalista, a gente tem que dar o nosso olhar sobre a sociedade, sobre aquilo que está acontecendo naquele momento ali. Pra quem interessa essa guerra nas comunidades brasileiras, com tantos cadáveres crivados de bala e rastro de sangue tingindo a terra, mães que choram debruçadas aos corpos, tentam não acreditar nos fatos, com as falências vitais aos despojos restam somente fotos. Grupos armados sem ideologia impõem o terror com ousadia pela conquista de território. Planeja os ataques dos seus escritórios. Não tem alvara para funcionar. Controle é questão de saúde pública. Mistura diversas são oferecidas àqueles sedentos por euforia. O caveirão no ar foi abatido. É o teu sentimento que está ali. É a tua visão. É o como você quer que as pessoas vejam o que você viu. Entendeu? Fui muito seletivo na minha fotografia. Tem coisas que as pessoas precisam ver, tem coisas que as pessoas podem ver. E um monte de vezes já teve coisas que eu poupei as pessoas de verem, entendeu? As pessoas se interessam, é impressionante, por tragédia, por violência. Se ouve falar de um tiroteio, não sei das quantas, quer saber aonde foi, por que foi, quantos tiros, se morreu, se não morreu. Não tem explicação para uma pessoa ficar olhando e ter prazer de ver isso. Não foi uma nem duas vezes que eu vi pessoas batendo papo, conversando, mostrando a foto para o outro e rindo. Rindo. Como é que alguém pode olhar para uma fotografia daquele jeito e rir, fazer piada? Eu me lembro uma cena que, assim, difícil sair da minha cabeça. Fui fazer um cadáver que apareceu na Baixada Fluminense. E aí a gente chegou, comecei a registrar e tal. Quando eu começo a voltar da cena, havia uma fila indiana de moradores para procurar ver essa imagem. A simples morbidez de ver um cadáver. Como estava esse cadáver? As pessoas não conheciam, que era uma fila monstruosa, uma procissão de gente, só para chegar lá e ver aquele cadáver, se eu não me engano, estava na beira de um rio, alguma coisa assim. A gente estava indo para fazer uma outra matéria lá na Zona Oeste, que eu não me lembro qual, e aí não entendia nada, porque o pessoal apontando, é ali, é ali. Eu falei, vamos ver o que é. Era um corpo com 36 facas, cravada, que esse cara, além de ver na boca, tinha mantido um relacionamento com uma das namoradas ou ex-namorada de um traficante, e que pagou esse preço. O traficante estava fazendo aniversário e aí foi por isso é a quantidade de facas, segundo informações no local. O jornal publicou isso na primeira página inteira. E eu ficava observando e achava aquilo muito estranho. As pessoas às vezes vibraram com um corpo, né? Se o corpo ficasse ali 24 horas ficava a gente olhando. Tem uma parte do que acontece com o ser humano que é inteiramente normal e que às vezes assusta, mas é normal. Tem uma parte que é doentia.
A primeira pessoa a ocupar o manicômio judiciário no Brasil foi Febrônio Índio do Brasil, criminoso número 1. Uma história terrível, né? E que foi alvo da imprensa na época. Ele matava jovens e escondia, enterrava e depois tirava os pedaços e comia, né? Capacidade mórbida de fazer algo tão diferente daquilo que nós consideramos como sendo evoluído no ser humano. O que leva o ser humano a ter esse comportamento? Aos sociopatas, aos criminosos, não é? Então isso é o extremo que já se insere num diagnóstico de doença. E que é um ser humano, é igual a mim. Se ele faz, talvez eu pudesse fazer também. E esse limite que Freud chama que a civilização está baseada nesse limite. Colocar o limite na sua própria perversidade. Ou seja, nós somos seres perversos. E aí a imprensa vai oferecer o que as pessoas querem ver. Mas notícia boa não dá ibope, que dá ibope é notícia ruim. E o cara quer saber, ele quer o detalhe. Ele quer saber da notícia ruim detalhada, quanto foi, como foi, onde foi o primeiro tiro, onde é que foi o segundo tiro. Essa é a temática do medo do crime, né? Que é muito explorada pelo jornalismo sensacionalista. Em nome de você estar divulgando algo para as pessoas se prevenirem, você também está tornando-as vulneráveis ao medo. Então, as duas coisas andam juntas. Esse tipo de imprensa começava, de certa forma, a estimular o requinte de crueldade nos crimes. Tem também o caso da múmia. De madrugada, novamente, o sargento ligou comunicando o encontro dessa múmia. Eu fiz a foto e tal. Quando eu retornei para a redação, eu falei com o editor que quem mexia com múmia era o faraó. E ele gostou da ideia e colocou na manchete: Faraó tapa em São Cristóvão. 2 dias depois, me ligou uma pessoa de madrugada e essa pessoa falou que era o faraó. Ele falou: gostei muito da manchete de vocês. Você quer encontrar outra múmia agora? Dá 40 minutos e só para Grajaú, Jacarepaguá, vocês vão encontrar outra múmia. Dei o prazo que ele pediu. E fomos falar. Realmente tinha outra múmia no local. Mas ele me passou mais 2 vezes, depois desapareceu. O jornal ele existe como produto, é para vender. E é bom que seja assim. O jornal, quanto mais ele pensar em ser comprado, ou assinado, ou visto na internet, ter uma relação direta com os interesses do seu público, melhor. Não é um jornal que criou a demanda pelo crime. São as pessoas, seres humanos, nós, que mostramos interesse nisso. Em alguns momentos, exagera, e muito. Porque uma coisa é a gente errar na informação, eu já errei em informação. Outra coisa é você produzir uma notícia falsa, você fraudar uma informação, porque você sabe que aquilo vai gerar impacto. É para vender jornal, né? Porque às vezes você tem o chamado dia ruim, né? Chega no fim do dia, não tem uma matéria. Então o camarada vai fazer uma criação lá e diz, avião ataca, não sei o que, apavora. E todo mundo vai... Às vezes até um camarada inventava a história e o concorrente no dia seguinte ia em cima também, entendeu? Vira um gavião da América. A gente vê muito jornalismo de rebanho aí, né? Porque muitas vezes o cara publica alguma coisa que às vezes nem corresponde à verdade, mas o concorrente nem se dá tempo, se dá o luxo de checar, né, e começa a reproduzir, fica todo mundo reproduzindo, então vai um pro caminho errado e vai todo mundo atrás, é coisa de rebanho, né, pô. Se o búfalo da frente for pro precipício, vai todo mundo lá! Com um negócio que eu no local que perigo ali, lá numa casa, e por esperar, né, aí o fotógrafo, lá no Estamos Goiânia, passaram numa loja de tintas, comprando um galão de tinta vermelha e um pincel. Aí eu vou até lá pra casa, desci na parede da cara,
Ele escreveu assim, viva Beelzebub. Aí saiu a manchete do jornal Fluminense. Adão morto e igual. Quase que o repórter do Globo tira a matéria poeta por demitido, para ele explicar capítulo daquilo, entendeu? Nos outros jornais foi demissão geral, porque os caras não... Pô, você não viu que tinham 4 cadáveres? Não é possível, você não viu a inscrição lá, Beelzebub ataca. Não tinha isso quando eu fui lá. O chefe de Valdar não acredita. Eu reverencio, eu não tenho assim, quer dizer, olha, isso é um mal, isso... Não, quer dizer, era o momento que se vivia, né? Então, quer dizer, o Samuel Weiner sacou muito isso, né? Trouxe as grandes histórias, aí eram realmente de fato histórias, quase todas elas, para os cadernos, quer dizer, para a parte mais nobre do jornal. Eu, criança, comprava jornal de manhã, ia na padaria lá comprar pão para minha mãe, para meu pai, e passava na banca e via o crime do Mão Branca, e você já queria saber. As pessoas que eram assassinadas e eram encontradas mortas na periferia, no Rio de Janeiro, no subúrbio, na Baixada Fluminense, passaram a ser vítimas do Mão Branca. Mas quem era o Mão Branca? O Mão Branca não existia. Era o esquadrão da morte da polícia, e aí que um repórter, um jornalista, criou o personagem Mão Branca. Que o Mão Branca, pelo que a gente pesquisa, eu gosto de pesquisar o assunto, foi um policial gaiato que pegou uma folha de papel e fez a mão dele, assim, e colou num corpo. E aí o pessoal, aí a imprensa, Mão Branca, porque a folha era branca e tinha uma mão, formato de uma mão, aí virou Mão Branca. Foi assim que surgiu. É aquele fato da escassez de notícia. Escassez de notícia. Aí alguém tem que bolar alguma coisa. Jorge Elias, criativo, né? Trabalhava na Última Hora. A Última Hora era um jornal que vivia em cima de casos de polícia, ele criou que um matador de Mão Branca, chamado Mão Branca, se identificava, ligou para o jornal e ia fazer uma limpa na cidade. Aí aparecia um sujeito morto, crime de autoria desconhecida, eles colocavam como sendo o caso do Mão Branca. E isso durou vários meses. Eu sei que durou bastante. O Jorge Elias trabalhava em função disso. Ele só fazia isso. Ele saía, não é para ir para lugar nenhum, ele saía para se inspirar o que fazer quando voltasse. Evidentemente que o Mão Branca foi uma grande farsa, uma farsa escrita a sangue, mas que vendeu muito jornal. É um dos episódios mais lamentáveis do jornalismo do Rio de Janeiro dos últimos 30, 40 anos, com certeza. Eu tenho 30 anos de profissão, mas se eu for contar histórias, eu conheço história de 50 anos, porque os meus colegas que tinham 40, 50 anos, eu com 18, eu convivia com eles. Então a gente saía do fechamento, o Jornal O Dia era ali na Rua do Riachuelo, tinha um bar em frente, Bar do Rocha. É ali que você aprendia jornalismo. Ali é que você respirava o jornalismo, convivendo com aquela turma da velha guarda. Quando eu comecei meu estágio no Jornal do Brasil, eu já encontrei o QG do jornalismo policial, dos repórteres de polícia, de sangue mesmo na veia. E ali eu encontrei o Arlindo Ernesto, que é o ícone do jornalismo, né, da reportagem policial. O jornal é uma cachaça. Oba! Muita coisa aos 14, 15 anos de idade que eu jamais aprenderia no resto da vida. Demoraria muito para aprender. Fui guindado para trabalhar na Última Hora como foca, no plantão noturno, de meia-noite às 7, de castigo. E ele também, tiraram ele do futebol de rua para ir para jornal. Para jornal. Porque não existia faculdade de jornalismo. Não tinha. Não tinha sido inventada ainda. O Ibrahim, inclusive, tinha uma frase muito interessante, que ele dizia o seguinte, que o jornalismo é um vírus. Se você for picado por esse vírus, você não precisa de faculdade. Se você não for picado por esse vírus, não adianta a faculdade. Nem faculdade dá jeito. E o perito chegou, não tinha luva, não tinha nada, ele metia o dedo, 22, arma de mulher. Eu disse, tem uma mulher no meio. Mas ele tinha feito um buraco, 2 furos no cadáver, com a biqueira do guarda-chuva, que era uma biqueira de ferro, de aço. Fez 2 furos. Isso aí rodou, demorou pra cacete. No IML tem o buraco, a entrada não tem saída e não tem o projetil. E que diabo é esse? Até que foram descobrir que o cara sofreu um infarto, morreu de ataque cardíaco.
Mas e aqueles povos? Povos que fez. Tinha uma época no Povo, lá atrás, que era na época do Amado Ribeiro, que ele era uma figura lendária do jornalismo policial. Então chegava às sextas-feiras, tinha uma história assim, ele brincava, vambora, pau na mula, pau na mula. Esse jornal é feito de mulheres fêmeas, homens machos, gays homossexuais, vambora, vambora. E tinha, que eu particularmente não gostava, nunca joguei, uma brincadeira chamada presunteca. E essa presunteca, no que ela consistia? A pessoa, quem ganhava o bolão era quem acertasse o número de pessoas mortas naquele dia. Eu acho isso super macabro, super horroroso, tanto que eu nunca joguei, mas eu trabalhava lá, né? Então, eu só era mandada, mas aí o pessoal fazia esse bolão, eu achava horrível. Aí que entra a questão do repórter policial das antigas. Alguns eram policiais. Por exemplo, não vou citar nome, mas tinha um do Dia, que era detetive inspetor mesmo, era agente. Então, ele andava, às vezes, no carro de reportagem do Dia com a escopeta, com a 12, que era uma arma letal muito usada na época, né? Havia repórteres que não se confundiam com polícia, eram policiais. Tinha gente na redação que recebia um salário do Dia e recebia um salário do Estado, que era policial. Isso criava-se um ambiente no jornalismo muito sujo, confuso, mentiroso, leviano. O Dia era como se fosse uma delegacia de polícia mesmo, entendeu? Aquelas mesas de aço, né, de coisas, como se fosse uma delegacia, pô, era assim, porra. Os repórteres, que eram todos ainda da época aqui do Chagas Freitas, ganhavam uma miséria e todos tinham um emprego público qualquer, que o Chagas tinha posto, né? Então tinha de tudo lá. Tinha até policial. O delegado Hélio Viz, ele estava na 15ª da DP como comissário. A luta deu um cacete parando nele em casa. Paulo, o delegado. Eu cheguei para trabalhar, já meio sonolento. Falei assim, ó, dá um pulo lá na 12, que é da filha da DP, e ver como é que tá esse carro e tal. E eu cheguei no carro da luta, Fusquinha, lá. Aí lá de rodeia. E na delegacia, tem uma janela grande, e antes era a mesa. Aí eu cheguei na turma, mas sem ler o que saiu, mandaram dobrar o William. Falei assim, botaram tudo, essa minha, cima baixo. Otário, o que você quer aqui? Não, que eu sou repórter da luta. Aí eu olhei e falei, o que tem? Não, vem saber se não dá do cara. Tem. Abriu a gaveta, puxou um revólver, eu pulei daquela janela, nem no carro fui, porque ele podia se tirar, fui correndo pela Nossa Senhora de Copacabana de Dourado, peguei o 464, fui pra mim. E eu tinha uma namorada, que era casada, estava se separando. Eu morava no Leme. Uma vez eu peguei essa namorada e levei para o Fiorentino. Shopping, uma pizza, coisa e tal. Aí nisso chega o Lúcio Flávio, o Wilson, o Fernando C.O. e a turma toda, um assalto. Todo mundo na parede. Eu quieto. Aí quando ele veio, uma metralhadora Ina, era a mais moderna arma que existia na polícia e com os bandidos. Ô, o que você está fazendo aí? Estou sendo assaltado. Eu disse, você não. Essa moça está comigo. Qual a sua vida, Mário? Vai lá. Ele, durante o assalto, ele vinha conversar comigo. Ele viu que não era minha mulher. E ele, malandro, disse, como vai a família? Disse, tudo bem, tudo ótimo. Aí eu perguntei pela mãe dele, e a dona Zuma? Tudo bem, te dá um abraço nela. E o assalto comendo. Pode fugir, até logo. Aí chamaram a polícia. Aí os caras, os fregueses e os funcionários começaram a olhar para mim enviesados. Eu disse, esses caras vão me dar um couro, pensando que eu... Pô, sei lá o que eles vão pensar, só pode pensar mal de mim. Aí nisso chega a polícia, Hélio Vígio. Ô Hélio, tudo bem? Tudo bem. Aí eu levantei, fiz discurso. Tá vendo só, seus merdas? Eu conheço o mocinho e o bandido, vocês não. E outra pessoa que eu encontrava muito na rua, porque era do jornal O Dia, era a Albeniza Garcia.
é uma figura, nossa, eu tiro o chapéu para ela. Eu ouvi pela primeira vez empoderamento feminino no jornalismo policial com a Benise Garcia. Porque ela chegava assim, as pessoas já ficavam, caramba, vamos tomar um furo. Ela ia com a bolsinha dela assim, narizinho rebitado, e entrava direto para a sala do delegado, entendeu? Aí a gente, os colegas que ficavam sentados na sala de espera ali da delegacia, ferrou, vamos tomar um furo da Albeniza, né? Porque ela realmente tinha um poder com os delegados, todo mundo passava para ela. Quando eu vi aquela senhora, literalmente como ela era chamada e que não esquentava de ser chamada, a velha, mais baixa do que eu, magra pra caramba, fumando que nem não sei o quê. Cala a boca, vem cá. Eu falei, caraca, que isso? E aprendi com ela. A bala voando, a Albeniza me pegou pelo braço, me jogou dentro do carro do dia. Isso na época eu tava na Gazeta de Notícias ainda. Sua merda, você quer morrer? E botou o dedo na minha cara, tu vai aprender a trabalhar agora, nem que esteja na porrada. E eu aprendi. Não peguei a Albeniza inventando cascata, não peguei. Ela era mulher dos segredos. Coisas que a gente só ia ler no jornal do dia seguinte, porque ninguém sabia, ninguém só passava pra ela. A imprensa era uma coisa, a Albeniza Garcia era outra. A Albeniza conhecia mais os delegados. E ela tinha mania de furar os coleguinhas. Então tudo para ela era exclusivo. Só que o delegado falava com ela, depois vinha falar com os outros repórteres. Ele não era besta de arranjar briga com ninguém. Dar a história para a Albeniza não vai dar a história para os outros jornalistas. Ia dar um bode miserável. Então ela queria ser a primeira, ela tinha essa mania e tal. Queria ser a maior, a melhor e a primeira. Isso aí, era uma mania dela. Ao mesmo tempo que ela era amiga do mocinho, ela era amiga do bandido. Mas ela sempre teve, como que eu vou dizer, ela nunca traiu a confiança. Aqui o dia, mãe. Aqui a sua reportagem. Até quando? Dedinhos infantis apertando gatilhos. Viu? Aqui. A libertação do Medina. Aqui o sequestro. Aqui. Aqui o gavião. Viu? Olha o gavião. Viu que você ganhou? O jornaleiro e a banca de jornal era uma espécie de referência dos produtos que eventualmente teriam sucesso ou não. Então, antes da gente pensar em lançar um produto editorial, era muito comum você fazer uma capa, por exemplo, e você circular assim, 10, 15 bancas de jornal e bater papo com o jornaleiro e mostrar, olha, isso aqui vende ou não vende? Isso aqui vai ter sucesso ou não vai ter sucesso? Era a grande informação sobre o que poderia dar certo ou não comercialmente numa banca de jornal, enfim, no mercado editorial que existia há décadas atrás. Só a minha banca tinha uma média de 300 jornais, que só no domingo eu chegava a vender 150 Globo. E aí o jornal e revista foram diminuindo, e está diminuindo até hoje, né? Se vende muito pouco, jornal e revista. Passava na Central do Brasil, 6, 7 horas da manhã. Caraca, meu amigo, era um galerão ali na frente para ver as manchetes, para ver o que estava acontecendo e tal. Mas evidentemente que o jornal impresso perdeu a sua importância e depois foi para a televisão. Depois, isso chegou no rádio e a gente dramatiza as histórias no rádio. Mas tu aí, ô suvaqueiro, se tu tá devendo sem vergonhudo, butuca, os homens estão aí cobrando e é com a gente mesmo, hein? A cidade contra o crime. Para que esta cidade volte a ser maravilhosa, movimentam-se as consciências, unem-se o povo e as autoridades, divulgando a ação da polícia e da justiça, a cidade contra o crime. Com 3 tiros no peito, foi assassinado na rua Professor Brigadão, em Belfort Roxo, um homem branco de 22 anos presumíveis que vestia bermuda azul e camisa branca. A polícia está no local investigando. A Tupi lançou primeiro a Patrulha da Cidade. E a Globo resolveu lançar a Cidade contra o Crime. Os dois no mesmo horário. Briga de audiência, era pau a pau a audiência. Era um programa feito, produzido, redigido,
só com profissionais, só trabalham profissionais. Os únicos que não eram profissionais eram os presos. Mas até os presos, a gente procurava tirar proveito deles ali e tal, para puxar alguma coisa deles, entendeu? E tinha muitos que eram engraçados. E a gente fazia muita assistência social também. Porque não adianta você fazer o programa só para obter audiência, você tem que prestar serviço também. O povo ele era muito conhecido por ajudar as comunidades no Rio de Janeiro. Eles tinham um lado maior, que era o policial, né? Que era o conhecido como Espreme Sai Sangue, mas eles tinham essas editorias também, editoria de esporte, Segundo Caderno, só que ninguém via isso, as pessoas viam aquelas capas, chamavam a atenção de todo mundo, né? O assassinato do Tim Lopes muda todo esse processo, rompe com esse diálogo. E é um momento, não digo que a imprensa tenha ficado voltada a ser policialística, não, que existem controles, controle do próprio jornalista, gente. Mas eu acho que houve ali um momento em que você pensa um pouquinho de uma maneira diferente. Né? Era casos de colegas que iam perto de favelas, ou então entravam em favela, aí um bandido gritava, olha o Tim Lopes, hein? Vai ser o próximo. Opa! Com a morte do Tim Lopes, a comunidade perdeu uma pessoa que falava, que trazia pautas de dentro de uma comunidade, até porque ele viveu dentro de uma comunidade, né? E com a morte dele, meio que os jornais meio que abandonaram a comunidade, como não deveria também, né? Devia estar ali. Mas foi um divisor de águas ali. Porque depois dele criou-se essa ruptura, entendeu? E aí não conseguimos mais entrar e também já não tem mais o compromisso, as pessoas já estão descompromissadas, né, com o jornalismo. Eu acredito que essa nova geração tem que se espelhar mais no trabalho dele, no trabalho dos mais cascudos, para continuar dando vozes, né? É o que eu acho, é uma missão, assim, entendeu? Por várias vezes já tentei parar, mas sempre acontece alguma coisa que me faz continuar na minha caminhada, né? A morte do Tim não pode ser esquecida. Ela denuncia toda uma situação de abandono de uma comunidade, de uma sociedade, onde um poder paralelo realmente entrou e tomou conta e deflagrou essa morte com toda essa história. Eu falo sempre que o assassinato do Tim fez com que levantasse e tirasse a poeira que estava toda embaixo do tapete, colocada pelas autoridades. Não viam aquilo, não queriam enxergar, e a própria sociedade também não queria enxergar da forma que as pessoas estavam sendo assassinadas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu queria explicar que após a morte do Tim Lopes, ficou muito difícil para nós repórteres que cobrem a área policial entrar em qualquer comunidade do estado, principalmente aqui da cidade do Rio de Janeiro. E várias vezes, durante operações policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, os bandidos atiram não somente nos policiais, como também na gente. E gritam, lá vem os G9, lá vem os inimigos. Para eles, nós somos o terror. E eu atribuo isso a certos colegas que, tempos atrás, começaram a ir em favelas, conversar com bandidos, e depois entregam os bandidos para a polícia. Colegas em épocas já bem distantes, né? Que iam favelas e tal, faziam contato com bandidos, e depois para ganhar nome em jornais, né? Levavam a polícia lá e prendiam os bandidos. E diziam, furo de reportagem, jornalista para tal, achamos o bandido tal. Então, a partir daí, os bandidos começaram, entendeu? A ficar com certo receio da gente. E o que a gente vem percebendo com todas as manchetes, existe uma mídia do horror e a novela da dor, né? Então, amplificaram de tal forma a dor das pessoas que a gente deixa de ter confiança no veículo que deveria estar simplesmente fazendo uma cobertura. Enfim, essa foto aqui. Essa foto, ela simplesmente é literalmente desnecessária, porque o próprio episódio já é o suficiente
para a gente perceber o tamanho da dor das pessoas. Quer dizer, não seria necessário publicar essa foto aqui. Para mim, ela é pior que cabeça de bandido cortado. Quando existia aquela coisa do espreme sai sangue, né, o que o povo quer comprar, o espreme sai sangue, você tinha muita relação com a coisa da bandidagem, né, com a coisa de, poxa, então, aqui está a cabeça, aqui está o prêmio. Isso aqui não tem nada de prêmio. Teve uma página do Globo em que tinha uma cruz, né, formada pelas fotos das crianças. Aqui, ele atirava na cabeça, que é a frase de uma menina. Ou seja, as crianças estão sendo o tempo inteiro entrevistadas. Elas não estão sendo poupadas. Quer dizer, elas têm que estar ali porque, enfim, da mídia, porque estamos fazendo acompanhamento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até o apelo religioso. O desespero que dá quando a gente assiste a notícia, quando a gente escuta, e se a gente tivesse ali, se fosse meu filho ali? Porque aconteceu lá em Realengo, está dentro da televisão. Você perde a noção de que está aqui do lado porque está enclausurado dentro da televisão e está enclausurado dentro do jornal, na capa de jornal. O projeto surgiu com uma proposta de mostrar um outro aspecto, né? Que é um pouco inviabilizado, porque não existem números oficiais sobre isso. Então, surgiu a ideia de mostrar essas pessoas que sofreram amputação, vítimas de arma de fogo. A gente cobre a violência urbana no Rio de Janeiro há décadas. E o que a gente fotografa? A gente fotografa operação de polícia, a gente fotografa assassinato, crime, tiroteio, essa imagem explícita, né, da morte, do sangue, do tiro. Essas pessoas, assim, elas estavam invisíveis na história da violência do Rio, porque foram pessoas que uma ou outra virou notícia no dia seguinte, mas eram histórias invisíveis, né? Tudo que a gente está ali presente, né, fotografando, retratando, isso nos marca e isso nos atravessa de alguma forma. Eu tive um diagnóstico de câncer há 10 anos atrás e uma das coisas que eu ouvi do médico é que eu teria que amputar o braço direito. Eu fiquei imaginando como seria fotografar sem braço direito. Eu não precisei amputar o braço, mas isso é uma coisa que é presente em mim, assim. Então isso tá ali, é pano de fundo o meu olhar. E foi nesse momento da produção dessa reportagem. Não existe jornalismo sem erro. E o erro muitas vezes pode ser engraçado. Nós temos uma mania de criticar todo mundo, né? E a gente tem que ser alvo de crítica também, né? Nós devemos sofrer crítica também pela quantidade de bobagem que a gente faz na profissão, né? O Erramos, o Ombudsman, são figuras mais ou menos recentes da imprensa, né? A imprensa não fazia a sua crítica. Estou me lembrando da história da Veja, um clássico, o Erramos, foi o Boi Mate. A Veja deu uma matéria de uma página inteira na seção de ciência, dizendo que o laboratório americano tinha conseguido o auge da perfeição. Que era um produto que juntava células animais, né, com os produtos vegetais, que era o boi mate, uma mistura do boi com o tomate. Aí publicou aquilo como estardalhaço, com a empáfia da Veja. Né? Olha como nós estamos à frente. Só que aquilo era uma brincadeira de um jornal americano, e era uma tradição americana dar no dia da mentira, no 1º de abril, uma mentira, publicar uma mentira. Né? E a Veja não percebeu que aquilo era uma mentira e publicou como verdade. A Veja fez uma retificação, dizendo que tinha errado e tudo. A admissão do erro não era uma coisa comum.
Eu acho que há uma diferença entre o sensacionalismo, as manipulações que visavam vender jornal, era uma meia-verdade, se ancoravam em algum fato e exageravam isso para obter, digamos, uma expressão jornalística mais forte, mais sensacionalista. Eu acho isso diferente das fake news. As fake news, elas são geralmente de conteúdo político. Elas são fabricadas visando domínio político, visando poder. Isso ocorreu na época do Getúlio, né? Você tem o plano Cohen, você tem os planos que serviram para perseguir os comunistas, você tem um conjunto de manipulações que não são do mesmo tipo dessas da imprensa policial. São manipulações que visam resultados políticos fortes. Né? Golpes de Estado, em grande parte, se beneficiavam de manipulações desse tipo. A fake news não tem nada a ver com jornalismo. Enfim, a fake news é fofoca, pô, mas é uma fofoca maldosa. É você malhar o Judas, entendeu? Com mentira ali para desmoralizar alguém, enfim. Eu defino fake news como algo feito deliberadamente para enganar e confundir. Nós chegamos a um momento de uma produção tão massiva de fake news, de tantas versões sobre a mesma coisa, e o objetivo é esse, que em determinado ponto você já não sabe mais o que é verdade ou o que é mentira. A mentira sempre romantiza alguma coisa, para o bem ou para o mal. E cria um estado assim de... Acho que é de excitação. É a mesma coisa que da teoria da conspiração. As pessoas gostam porque aquilo ali faz a vida delas ser um pouco mais animada do que no normal. O cara geralmente acorda, compra pão, toma café, vai trabalhar, volta para casa, vê televisão e vai dormir. E isso é uma vida chata. Agora, aquela coisa cheia de conspirações, cheia de histórias que, olha, eu sei coisas sobre fulano que ninguém sabe, e o cara é isso, o cara tem não sei o que, ele tem macumunado com não sei quem, ele está participando de uma organização misteriosa. Eu acho que apenas que alguns grupos já sabem aproveitar isso, puxar as pessoas para esse mundo ficção, é um mundo de ficção excitante. E o grande inimigo do jornalismo sempre foi a desinformação. Sempre foi interesse de grupos dentro da sociedade enganar as outras pessoas. Quando você tem uma ferramenta que consegue enganar com muita precisão, consegue trair todas as proteções que o nosso cérebro tem de perceber o que é falso e o que é verdadeiro, o jornalismo tem um imenso problema. Fake news, a gente já sabe o que é. É o cara que chega de manhã, senta para trabalhar, normal. Normal, chega, pega o cafezinho dele e fala, agora vamos à maldade do dia. E pá! E ele é contratado por alguém para fazer isso. Ele tem a pauta do dia dele. Hoje você vai bater nesse. Vamos fechar essa empresa, essa e essa. E o cara faz, que recebe no final do mês, vai para casa feliz da vida, não está nem aí. Então eles são muito hábeis em pegar medos, pegar notícias que já estão circulando, transformá-las e apresentar como verdade. E tem cumplicidade de gente que é responsável por isso, né? É responsável pelas redes sociais. Então quando um camarada que dizia ser presidente, CEO da empresa tal, falava que o comunismo ia entrar do país no dia seguinte, isso dá uma credibilidade. Aí você descobre que esse CEO não existe. Existia gente que manipulava para difamar alguém ou para se promover no passado. Existia. Eu acho que a escala é que não era tão grande, não alcançava tanto. Consequentemente, não contaminava tanto o grande público. Então, a gente estava falando, primeiro, de uma inteligência artificial em que você construía um conteúdo e distribuía esse conteúdo, principalmente dentro das grandes redes sociais. E hoje, não é só essa distribuição. Hoje é as pessoas podendo construir conteúdos, colocando outras pessoas nesse cenário, pegar um candidato e falar que ele estava lá, porque eu posso colocar a foto dele e ainda posso colocar a voz original dele. Então, um grande perigo está exatamente nessas inteligências artificiais generativas que podem fazer esses conteúdos, né, se proliferarem. Aquilo que nos comove, aquilo que nos faz humanos,
não mudou. O que mudou é a capacidade de manipular. O que mudou é a capacidade de você manipular milhões no nível individual. Nunca o jornalismo teve a capacidade de adequar emocionalmente a mensagem a cada indivíduo no nível mais profundo do ser dele. E o que a inteligência artificial consegue fazer é manipular simultaneamente milhões nesse mesmo jogo de sensações, só que tocando cada um com a calibragem emocional perfeita. Não é comparável. Não é tirar alguns centavos do bolso de alguém para vender um jornal na banca de jornal de manhã de segunda-feira. A gente está falando de manipulação em massa de centenas de milhões de pessoas. Não adianta fazer que nem os operários no século XIX, na Inglaterra, quando surgiram as primeiras máquinas, eles quebravam as máquinas. Não adianta que a Revolução Industrial viria de qualquer maneira. Então, é inevitável. Esse mundo digital, ele entra no mercado de opinião, no mercado de notícias, de uma maneira muito irresponsável, leviana e pouco ética. Tem muita idiotice, muita truculência, muita intolerância, muito pitbull na rede, né? É uma coisa complicada, mas é inexorável e sabendo usar não vai faltar. O que eu não consigo entender é porque o sujeito duvida de algo que saiu na Folha de São Paulo, saiu no Globo, que saiu no Estadão, e acha que o blog do Zezinho é o que diz a verdade. Ah, não, porque eu li no Zezinho da Kombi que o Zezinho é que diz a verdade, porque ele sabe. Sabe como? Falou com quem? Ah, não é possível. Eu não quero acreditar. Então chama-se negação esse processo. Tava 2-0 o time que eu torço quando teve... Quanto é que foi? 5-2. Como assim? Não é possível, tava 2-0. O que aconteceu? Eu não quero acreditar na notícia ruim. Segundo é a projeção. Alguém vai ser o culpado. Então este é o risco da notícia que não tem uma veracidade comprovada. Alguém fala, fulano matou, e você vai ver depois não era verdade. Existe a racionalização. Você criar 1000 argumentos para justificar suavização de um sentimento de dor. A fake news, a gente gosta da fake news, porque ela é uma ficção criada para corresponder a um interesse nosso. Ela nos faz bem, porque você tá lendo algo, ou vendo, algo que você gostaria que tivesse acontecido. As pessoas querem acreditar nisso, e é uma lógica engraçada, porque não é a lógica racional, é a lógica da fé. Não adianta você provar, mas isso aqui aconteceu, não. Isso aí é a Globo, isso aí é não sei quem, Folha, tal. Tinha um boato antigamente, né? Tinha um boato que sempre ocorria e tal. Hoje é uma dimensão industrial, mas ele atende a um anseio desse consumidor. Verdade é mais leve, né? Você fala a verdade quando você leva o teu trabalho baseado na verdade, seja de texto ou seja de imagem, eu acho que é sempre mais leve e te livra de problemas, não é? Você está falando da vida dos outros, pô. Eu acho que tudo que você faz com ética vai ser bem-vindo. Tudo que você faz para ter um resultado melhor vai ser bem-vindo. Eu acho que atrás de cada ser humano tem uma grande história. Independente do, sabe assim, pungente, triste, alegre. Eu acho que cada ser humano é um universo. Eu acho que a gente deve explorar isso. Eu acho que isso é que também o jornalismo policial nos traz. O leitor é o nosso senhor, né? Isso está claro na profissão, mas acho que a gente tem que administrar com um senso de responsabilidade.
O jornalismo é uma paixão insaciável, que só se pode digerir e humanizar mediante a confrontação descarnada com a realidade. Ninguém que não tenha sofrido disso pode imaginar essa servidão que se alimenta dos imprevistos da vida. Ninguém que não tenha vivido pode conceber sequer o que é a palpitação sobrenatural da notícia, o orgasmo do furo, a demolição moral do fracasso. Ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a viver só para isso, poderia persistir numa profissão tão incompreensível e voraz, cuja obra acaba depois de cada notícia, como se fora para sempre, mas que não concede um instante de paz, enquanto não volta a começar com mais paixão do que nunca no minuto seguinte. A melhor profissão do mundo, Gabriel Garcia Marques.